O Portal do Agro apresenta o Amapá e a Grande Amazônia, aspectos regionais além fronteiras. Um evento que reúne nomes de todo o país para discutir as perspectivas e desafios da Amazônia brasileira na economia, legislação e territorialidade. A abertura é nesta segunda-feira, dia 29 de junho, com a doutora Samantha Pineda, apresentadora da TV Band Nacional. Acompanhe os eixos temáticos e participe. Assista ao vivo pelo portaldoagro.com e pelas páginas do Facebook OAB Amapá e Portal do Agro. Em Macapá, capital do estado do Amapá, o turismo navega livre pelo maior rio do mundo, o Rio Amazonas, e faz esquina com o meio do mundo, simbolizado pelo Marco Zero do Equador. Macapá, Amapá, um pouquinho de Brasil. Um fantástico roteiro turístico. Polo meio do mundo. Os macapaenses são os únicos brasileiros que moram em uma capital a ter o privilégio de bater uma bolinha na maré baixa do Rio Amazonas. E quando a maré está cheia, o tempo é ótimo para os esportes aquáticos. No Amapá, se vai de um hemisfério a outro com um só passo. Mas de qualquer lado que se está, a exuberância das paisagens naturais e a hospitalidade de um povo acolhedor e festeiro são as mesmas. No Monumento Marco Zero, o fenômeno natural do equinócio, o das águas em março e o da primavera em setembro, são sempre recebidos com muita festa. No Sambódromo, o carnaval é um espetáculo de cores e músicas, com a estrutura dos eventos internacionais. De qualquer ponto do país, você chega a Macapá em voos diários. Ou, se preferir, pode também vir de navio ou embarcações que navegam pelos rios que cortam a floresta amazônica. O roteiro obrigatório de quem chega à cidade é passear pelo Parque do Forte, conhecer a vida das comunidades tradicionais, numa visita ao Museu Sacaca, um museu a céu aberto, ao Quilombo do Curiaú, Casa do Artesão, Centro de Cultura Negra e Casa do Índio. E também ao Teatro das Bacadeiras, palco de grandes espetáculos dos artistas locais.
O seu agente de viagens pode indicar a rede de hotéis e pousadas nos diversos municípios amapaenses, regularmente cadastrados no Ministério do Turismo. Depois é sentar à mesa de um restaurante e saborear os pratos tipicamente amazônicos, que já estão ganhando fama internacional. Polo Tumucumaque. De Santana à Serra do Navio, a natureza é ainda intocada e os cenários naturais são de tirar o fôlego. A viagem inicia em Santana, a 21 quilômetros de Macapá, indo pela rodovia JK ou Duque de Caxias. No município, você pode alugar um barco e passear nas praias formadas pelo Rio Amazonas. Os 220 quilômetros que separam Santana de Serra do Navio levam a lugares paradisíacos, como Porto Grande e Pedra Branca do Amapari. Em Porto Grande, a 101 quilômetros de Macapá, a pedida é se deliciar no Festival do Abacaxi, curtindo um revigorante banho nas águas do Rio Araguari. As paisagens que se formam ao longo da BR-210 dão sinais de que se está chegando a um lugar onde a natureza inspira paz e aventura. Pedra Branca do Amapari, famosa por seus balneários, como o de Água Fria, e pela diversidade de sua flora e fauna que você pode ver através das trilhas abertas na mata. Finalmente, o trem chega à Serra do Navio, o fim da viagem e começo de uma aventura. É em Serra do Navio que ainda existe o raríssimo beija-flor brilho de fogo. É também ali a porta de entrada para o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. E claro, o lugar do banho na Cachoeira da Pedra Preta. Polo Castanhais. A 32 quilômetros de Macapá está parte da rica cultura do estado, caracterizado por um povo que foi trazido para o Brasil quando o Império Português transferiu a cidade de Mazagão, no Marrocos, para as terras do Amapá, fugindo da guerra entre os mouros e cristãos. As principais atrações de Mazagão são os sítios arqueológicos, a festa de São Tiago em julho e a do Divino Espírito Santo em agosto, além de toda a beleza natural do lugar. Percorrendo 280 quilômetros de Macapá, você chega a Laranjal do Jari, através das BRs 156 e 210, para curtir um banho na exuberante Cachoeira de Santo Antônio, comer biscoitos de castanha do Brasil na reserva extrativista do Rio Cajari e conhecer a cultura e o modo de viver dos Waiampis. Pelas BRs 156 e 210, você também chega a Vitória do Jari, uma opção e tanto para os amantes das trilhas difíceis, que fascinam os amantes do off-road e do turismo de aventura. Polo Pororoca. A natureza do Amapá encanta os apaixonados pelo ecoturismo e desafia os amantes da aventura nos municípios Itaubal do Piririm, Cutias do Araguari, Ferreira Gomes e Tartarugalzinho. Itaubal do Piririm, a 80 quilômetros de Macapá, seguindo pela P070, é um exemplo de vida em contato direto com a natureza. Um ótimo programa é mergulhar nos rios de águas transparentes do local, observando a biodiversidade amazônica. Ouve-se um estrondo descendo o rio Araguari, em Cutias do Araguari, a 135 quilômetros de Macapá, pela P070 ou BR-156. É a Pororoca, a maior onda de rio da Amazônia e do mundo. É hora da adrenalina, de domar mais esse fenômeno da natureza indomável do Amapá. Para os menos radicais, as belezas relaxantes de paisagens únicas. Esse cenário ganha um colorido especial no mês de julho, com o Carnaguari, o carnaval fora de época que atrai milhares de brincantes a Ferreira Gomes, a 137 quilômetros da capital, pela BR-156. O rio que mageia a cidade atrai banhistas e praticantes de esportes.
Pegue a BR-156 ou 210 a 230 quilômetros da capital para ver os tracajás tomando sol às margens do rio Araguari ou dos lagos que compõem a fauna e flora de Tartarugalzinho, um dos municípios que abriga os cenários mais marcantes da Amazônia. Polo Extremo Norte. A 260 quilômetros de Macapá, pelas BR-156 e 210, em Pracuúba, assim como nas demais cidades da região norte do Amapá, você se diverte com a pesca esportiva ou passeios por cenários fantásticos. Quem sabe você dá sorte e ajuda na soltura dos quelônios, uma atração especial do lugar. No município de Amapá estão tesouros ecológicos como a Reserva Biológica do Lago Piratuba e a Estação Ecológica de Maracá-Jipioca. Também não se pode deixar de mergulhar nas quedas d'água da Cachoeira Grande. 2 grandes eventos movimentam a cidade: Festival da Gurijuba e a Agropesque. Em Calçoene, o Amazonas encontra as águas do mar. As atrações principais do município são os sítios arqueológicos, Praia do Goiabal, Festival do Caranguejo e as Histórias do Povo, que proclamou a criação da República do Cunani. Para chegar a Calçoene, partindo de Macapá, você percorre 374 quilômetros pela BR-156. Oiapoque. Aqui começa o Brasil. Fronteira com a Guiana Francesa, terra onde se falam muitas línguas. Está a 590 quilômetros de Macapá. Pela BR-156 e 210, você pode conhecer o Museu do Índio, que fica no centro da cidade. Grande parte do território do município pertence ao Parque Nacional do Cabo Orange, onde fica também Clevelândia do Norte, que serviu de campo de concentração aos inimigos do regime militar. Macapá, a cidade do meio do mundo e de um povo acolhedor espera por você de braços abertos. Receber bem o turista faz parte da nossa natureza. Dê um giro no mundo. Vem pro meio. Boa tarde a todos os convidados, doutor e professor Jadson Porto Rebelo Porto, nosso querido doutor Iraçu Colares e doutor Washington Carlos de Almeida. Sejam bem-vindos. Quero também destacar a presença do doutor Paulo Figueiras, que está nos acompanhando, e fazer a justificativa por que o doutor Cristóvão Lins, que é agrônomo, historiador, não está presente. Ele se submeteu semana passada a um cateterismo e, embora seja um atleta de 70 anos, ele está se recuperando, né, da cirurgia, mas está muito bem, por sinal. Nós, como metodologia da sistemática deste painel, nós vamos, dentro da temática Amapá e a Grande Amazônia, aspectos regionais além fronteiras, o nosso tema, aliás, os subtemas que nós vamos tratar é o desenvolvimento, dentro de uma pauta econômica, o desenvolvimento, economia local, transnacionais, interesse, agronegócio e platô das Guianas. A ordem de apresentação, né? Eu acho que a ordem de apresentação será o professor Jadson Porto, como ele vai tratar de uma macrovisão do desenvolvimento e da análise de platô das Guianas, ele vai apresentar. Depois nós temos o doutor Washington, que vai tratar, foi muito gentil em tratar uma temática específica do nosso Amapá, ele colocou na sua apresentação. E, finalmente, o nosso pentadecano, engenheiro agrônomo, que vai fazer 45 anos de formado, o nosso querido Iraçu Colares. Não é decano, ele é pentadecano. Eu vou, sem muitas delongas, eu vou ler o sumário do currículo do professor Jadson Porto, né? E
passar a palavra para ele. Paulo, você quer falar? Não? Seu microfone está desligado. Eu acho que o microfone do Paulo está desligado. Agora. Pode ficar à vontade, doutor. Só estou acompanhando. Então, tá bom. Então, eu não estou vendo na tarja superior o visual do professor Porto. Eu estou aqui. Está aí? Estou. Agora sim. Jadson Luiz Rebelo Porto possui graduação em bacharelado e licenciatura em Geografia pela Universidade Federal do Pará, em 1993, mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 1998, doutorado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas, em 2002, pós-doutorado em Desenvolvimento Regional pela Universidade Regional de Blumenau, em 2014, pós-doutorado em Geografia pela Universidade de Coimbra, Portugal, em 2015, e pós-doutorado em Estudos Sociais pela Universidade Nacional de la Patagônia Austral, Universidade Rio Gallegos, UARG, Argentina, 2017. Integrante da Academia de Letras de Alencar, Curitiba, Paraná, Brasil, coordenador do Núcleo de Estudos Regionais e Urbanos da NERSU, Unifap, atualmente é professor titular da Universidade Federal do Amapá, professor do mestrado em Desenvolvimento Regional da Unifap, esse apresentador, moderador, foi aluno dele, tem experiência na área de Geografia, com ênfase em análise regional, tem interesse em discutir nos seguintes temas: Amapá, Desenvolvimento Regional, Amapá, Política e Governo, Amazônia, Fronteira, Transfronteirização e Metropolização. Com a palavra, o nosso querido professor Dr. Jadson Porto. Inicialmente, agradeço ao convite feito pelo Paulo para participar desse evento. Agradeço também a coordenação do painel pelo Feijão, né? Temos feito alguns debates, alguns diálogos bastante interessantes ao longo desses anos. E é uma honra também conhecer o Dr. Washington, né? O conhecia de nome, não o conhecia pessoalmente, e reencontrar o Dr. Iraçu, né? Em outros momentos já tive a oportunidade de conversar com ele, mas coisas bem superficiais, e é a primeira vez que eu tenho a honra de compartilhar com o senhor esse painel. É um grande prazer estar com vocês. E ao Paulo. Paulo também já conheço em outros carnavais, né, em outros debates, em outras discussões, e agradeço o convite feito para participar desse evento. Uma observação: eu não sou advogado, conforme o Feijão já comentou, não sou advogado, sou geógrafo. As minhas reflexões são reflexões que, dentro da minha área acadêmica, trazem bastante provocações, debates, para que nós possamos avançar. O Paulo a gente tem feito vários debates bastante tensos, né? Às vezes a gente fica uns 3 ou 4 dias sem conversar um com o outro, mas depois a gente volta a trocar ideia novamente, porque é assim que a gente consegue avançar, né, Paulo? Bom, o material que eu apresentei, eu divulguei aqui, já está disponível pela coordenação da banca, da mesa, e também autorizei para disponibilizar no site em que o evento está atuando. Bom, dentro da pauta desenvolvimento, algumas observações que a gente tem que discutir. Primeiro, o próprio conceito de desenvolvimento em si. É um conceito que tem tido muitos debates e que
Se a gente for pensar numa escala, dependendo da escala, a gente vai perceber que a coisa é mais complexa do que nós pensamos. Eu costumo dizer que o Amapá ele é um capitalismo tardio da periferia periférica. Capitalismo tardio, por conta do Brasil é um capitalismo tardio, a Amazônia é periférica, conforme foi trabalhado pelo professor José Francisco da Costa. E nós temos aqui, dessa relação ao Amapá, um estado fronteiriço e que muitas vezes a gente não consegue perceber que estamos numa fronteira. Então, o sentimento de pertencimento da fronteira ela acaba sendo, em vários momentos, cega. Né? As pessoas não conseguem se perceber. E o que é interessante a gente perceber no caso aqui, que a Guiana Francesa ela é trabalhada por eles como se fosse a Europa. Então, nós temos todas as políticas econômicas europeias aqui atuantes. Essa aqui é a União Europeia, enquanto Brasil, Mercosul. Então, é interessante começarmos a perceber que aqui no Oiapoque é o ponto de contato entre os dois blocos econômicos, União Europeia de um lado e do outro, Mercosul. O segundo ponto para ser trabalhado nessa questão de desenvolvimento que eu chamo a atenção é que, nas minhas aulas, eu fiz uma provocação, aqui, o Feijó foi deputado federal, e na época, quando eu fiz o comentário, eu lembro que ele ficou um tanto incomodado. Eu achei bacana esse incômodo que ele teve quando eu disse para ele que não existe Amapá. O que existe são Amapás. Então, se nós estamos trabalhando desenvolvimento, qual Amapá nós estamos discutindo? O Amapá do Norte é diferente do Amapá do Centro, que é diferente do Amapá do Sul, que é diferente do Amapá litorâneo, que é diferente do Amapá fluvial, que é diferente do Amapá do Oeste. E, à medida que a gente vai começar a perceber esses vários Amapás que nós temos aqui, a expressão, a discussão de desenvolvimento se torna mais complexa. Porque a pauta econômica, para qualquer que for para um desses Amapás, ela tem uma lógica, uma construção, uma dinâmica e um objetivo distinto. Se nós formos pensar também na economia local, qualquer que for um desses Amapás, a coisa fica mais complexa ainda. Então, é interessante nós percebermos essa leitura, porque dentro dessa discussão de fronteira, as questões transnacionais se tornam muito mais fortes. É interessante, constantemente eu escuto que o Amapá é isolado, o Amapá é longe de tudo, o Amapá é afastado do Brasil, é longe do Brasil, é isolado do Brasil. E coloca o Rio Amazonas como se fosse o culpado para tal. Mas esquece de dizer, nas suas reflexões, que o mesmo rio que separa é o mesmo rio que integra, é o mesmo rio que articula esse espaço no cenário internacional. É pelo rio que nós temos as nossas articulações internacionais, o nosso comércio internacional. Aí o Porto de Santana é uma questão fundamental nessa situação. O Porto de Santana ele possui 12 metros de calado, enquanto o Porto de Belém possui 5 metros de calado, 7 metros de calado, e o Porto de Caiena 5. O Porto de Caiena precisa de constante dragagem, aqui em Santana não, então é outra leitura. E tem outro porto também que tem que ser resgatado, que por mais que esteja do lado do Pará, mas também tem as suas articulações intensas com o Amapá, como é o caso do porto de Monguba, em que produtos do Amapá são exportados pelo porto de Monguba, do lado do Pará. Várias vezes a gente esquece de lidar com isso. No que tange ao agronegócio, nós temos também que pensar sobre 3 aspectos. O primeiro aspecto, o agronegócio enquanto articulação empresarial. O segundo aspecto, o agronegócio enquanto articulação do pequeno produtor. Está aí as feiras nesse sentido. E o terceiro, o agronegócio como institucionalidade.
E aí, nesse ponto que eu tento fazer um diálogo com os nobres colegas advogados, porque dentro das relações do espaço, eu resgato o conceito miltoniano de Milton Santos, em que ele relata que o espaço ele é um conjunto indissociável de sistemas de objetos, de ações e de normas. Esse conjunto indissociável ele é também solidário e contraditório. Então, a gente não tem que perceber que, dentro das relações do agronegócio, de desenvolvimento do agronegócio na visão empresarial, possui uma lógica. O agronegócio, dentro da visão do pequeno agricultor, possui outra lógica. E o agronegócio, enquanto as relações internacionais que fazem parte do consenso das commodities, é outra lógica. É interessante nós percebermos isso porque, dentro do debate que é colocado das unidades de conservação e terras indígenas, o que eu chamo de áreas de restrição, cada vez, desde a década de 80, as áreas de restrição do espaço amapáense tornam-se cada vez mais ampla, né, ao ponto de chegar hoje com 72% de áreas protegidas. Mas quando a gente começa a resgatar essa questão do espaço amapáense, devemos lembrar que o Amapá ele possui uma construção distinta de alguns outros estados, como acontece, por exemplo, no Tocantins. O estado Amapá, Tocantins e Roraima são os irmãos trigêmeos, mas, como estado, construção de estado, mas, em relação à sua organização e construção territorial, temos que relatar a importância do território federal na criação da Constituição do Território Federal. São 3 conceitos, são 5 livros que discutiram o território federal no Brasil. São 3 conceitos. Primeiro conceito, uma entidade precária dentro de uma visão política administrativa. O segundo conceito, também nas relações político-administrativas como Estados em embrião, e aí eu fiz uma provocação no grupo do WhatsApp, qual é a certidão de nascimento do Estado do Amapá, por conta desta leitura, desta interpretação de que os territórios federais foram estados em embrião. E a terceira, o território federal como resultado de ações. Então, ações são atos politicamente elaborados que conduziram à formação de estruturas e desenvolveram relações políticas. Ou seja, não é somente a visão da institucionalidade territorial do Amapá. Tem que ser levado em consideração a sua formação das estruturas, a sua formação econômica, a sua formação social, a sua dinâmica territorial e a sua política territorial, por exemplo. É uma coisa, conforme relatado anteriormente, um conjunto indissociável. Nesse sentido, trago a reflexão de que o Amapá ele é pensado como um território estratégico, recomposto, periférico e tardio. Mas, à medida que eu tenho conversado bastante com o Paulo, e depois da apresentação de ontem da doutora Samantha, eu ouso inserir mais uma reflexão nessa leitura. O Amapá é um território porque ele possui um espaço de atuação, ele possui relações de poder, é um espaço juridicamente delimitado. Ele é estratégico porque possui uma intenção de atuação. Constantemente eu escuto falar que o Amapá, a vocação do Amapá é mineral, a vocação do Amapá é comércio, a vocação do Amapá é agricultura. Não é. O Amapá não tem vocação. O Amapá tem vocações, porque tem Amapás. Então, no momento que a gente começa a pensar estrategicamente as vocações do Amapá, se vocês observarem, por exemplo, o plano de governo que foi titulado Amapá Produtivo, tem pelo menos umas 14 áreas, 14 territórios com suas específicas tais vocações. Ele é recomposto porque, a cada momento histórico, ele possui um comportamento.
Houve a época de exploração intensa da mineração? Sim. Agora, o agronegócio está se apresentando como uma outra forma, outro conteúdo espacial. E, para isso, tem que ser levado em consideração que ele também, daqui a pouco, ele vai ser recomposto. Ou seja, para quem vai entre Macapá até Itaobal, percebe a mudança da paisagem. Percebe a mudança da paisagem. Vai via sítios, e agora você começa a encontrar cada vez mais a plantação da soja. Então, o uso da forma, o uso do conteúdo espacial recomposto, revisto e reorganizado. Ele é periférico, porque está no discurso. Então, o fato de entrar no discurso, estar longe de tudo, ele é periférico, então tem que ser atuante para trazer o tal desenvolvimento. E é tardio, porque esse tardio se vocês observarem as informações a respeito da economia do Estado do Amapá, ele amplia a sua diversificação a partir da década de 90. Até então, a mineração era o forte. Aí depois veio a área de livre comércio, entrou no discurso de trazer o tal desenvolvimento, que também trouxe uma outra dinâmica, uma outra lógica para o uso do território. E, na sexta leitura, também podemos chamar a atenção de que o Amapá é um território estratégico recomposto, periférico tardio e institucionalizado, por conta das áreas de unidade de conservação em terras indígenas. E se vocês observarem também, ontem, quando foi colocado pelo Dr. Paulo, a questão das terras federais. Né? Então, nós temos terras do IBAMA, de área de atuação do IBAMA, área de atuação do INCRA, a área de atuação da FUNAI, a área de atuação do Exército, porque é uma faixa de fronteira. Né? Então, você tem aqui essa visão institucionalizada bastante intensa. E se a gente observar o lado oeste do Amapá, esta institucionalidade é muito mais intensa ainda. Observe, então, que eu tenho, dentro da questão do Amapá, uma institucionalidade e uma espacialidade. O comportamento institucional, regido por normas, e o comportamento espacial, regido pelo capital. E que, muitas vezes, existem conflitos. Tá? Aí que entra a questão do contraditório. Ontem foi comentada a problemática da regularização da terra. Está aí o texto que eu estou comentando aqui, o conflito entre institucionalidade e espacialidade. E, nesse sentido, o Amapá, como um estado de fronteira, possui uma condição fronteiriça. Ele, no estado do Amapá, não é periférico, como também não é estratégico. Ele é um sistema composto, solidário, contraditório, conforme foi dito, e resgatando o conceito newtoniano. Né? Ele é periférico. Se a gente mudar a posição dessas palavras, ele muda o sentido da expressão. A condição fronteiriça mapaense como periférico estratégica é porque quando se utiliza o discurso do periférico para se tornar estratégico. Mas quando você utiliza ele estratégico periférico, ele utiliza a versão exatamente contrária. E é justamente a questão da internacionalização. O RENCA é uma questão estratégica periférica, utiliza a potencialidade do espaço amapaense para dizer que é estratégico, então, que é periférico, então eu vou trazer investimento para lá. E aí vou trazer o tal desenvolvimento. E aí vem uma pequena crítica nesse sentido, porque a banalização da palavra desenvolvimento tornou-se tão intensa que ele acabou perdendo um pouco o sentido e o rumo dessas articulações. Então, nesse período de território federal até Estado, nós temos 3 comportamentos da organização do espaço amapaense. O que foi outrora periférico nacional, ele tornou-se estratégico internacional. Está aí os casos Vou chamar a atenção para 3 casos: a exploração mineral, a área de livre comércio e
a importância do espaço amapáense no agronegócio no cenário internacional. Aí o Porto de Santana é fundamental nesse sentido. O que outrora era fronteiriço, desconectado, ele tornou-se articulado, não pela rodovia, mas pelo rio. E, a partir do rio, a sua articulação com o mundo. Logo, a fronteira do Amapá não é somente com a Guiana Francesa e o Suriname, mas dentro a fronteira do Amapá, dentro dessas articulações do espaço relacional, ele é o mundo a partir do Porto de Santana. E que outrora havia sido espaço de expansão, que tinha poucas unidades de conservação de terras indígenas até a década de 80, quando chega no século XXI, você começa a ter a expansão dos territórios de restrição. Está aí a unidade de conservação, e que já foi comentado há pouco, e essa questão do problema da regularização das terras precisa ser revisto. Nesse sentido, tanto a estadualização, a formação da fronteira-rede do Amapá, que ela está articulada, integrada com o cenário internacional, o que está se colocando desde a sua origem, quanto território federal, são as expectativas de desenvolvimento. Prezados, se vocês observarem bem, o Macapá, somente a escala Macapá, somente 4% da cidade possui saneamento básico. Então, existe uma peça dessa engrenagem para a busca do tal desenvolvimento, ela está truncada. Né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o comportamento da energia elétrica. Para os colegas, para os amigos que não conhecem bem a Amapá, são de outros estados, a Amapá tinha uma base aérea norte-americana em que os blimps, né, faziam a patrulha da Foz. E foram encontrados 3 submarinos alemães na foz do Rio Amazonas e foram afundados por eles. Tem registro disso na economia, na literatura. Bom, feito isso, qual é a grande discussão que nós temos? Nessa parte superior aqui, Feijão, você consegue chegar aqui? Eu estou mexendo aqui no mouse. Você consegue chegar? Está bem destacado. Você Tá. tem mais 10 minutos, pessoal. Já foram Ok, 20. Obrigado. Nessa linha superior aqui são as principais transformações técnicas e tecnológicas no cenário mundial. Aqui, nessa outra aqui de baixo, a Amazônia, e daqui para baixo, o Amapá, desde 1892 até 2015. Então, à medida que nós temos mudanças em investimentos técnicos e tecnologia no cenário internacional, a questão das articulações, das construções e a inserção do Amapá nesse cenário, ele não acompanha essas mudanças tecnológicas. Tá? Enquanto aqui você tem informática, por exemplo, na década de 1990, a informática, a robótica, isso aqui não chegou no espaço amapáense. Quando eu pego aqui somente o Amapá Estado, 1988 até 2020, nós vamos ver também algo semelhante, não tão, uma escala temporal menor, e que a gente começa a perceber que a atuação do Amapá sempre foi voltada para o circuito tecnológico de geração anterior, nunca um circuito tecnológico de geração contemporânea. Existem alguns pontos luminosos, alguns pontos isolados de luminosidade tecnológica, que estão no IEPA, que estão na universidade e na Embrapa, que precisam ser estimuladas. Eu vou chamar, por exemplo, a atuação dos fármacos, que tem tanto no IEPA como pesquisadores na Unifap. E aí, nesse sentido, eu tenho velhos usos da fronteira, no Amapá até a década de 90 como velhos usos da fronteira, e depois
É interessante você perceber que a área de livre comércio tem etapas, né? Então, você tem um momento de varejo, estímulo do varejo, estímulo do comércio atacadista e agora na busca da Zona Franca Verde. O Distrito Industrial do Amapá, que foi criado na década de 80, 83, se não me falha a memória, o doutor Iraçu poderia me ajudar, por gentileza, nesse ponto, ele não conseguiu avançar essas mudanças tecnológicas que nós temos aqui no cenário internacional. Quando eu comento sobre essa questão do espaço Amapá como capitalismo tardio, é isso que eu estou chamando a atenção. Tá? A gente não está acompanhando isso. O que é interessante é observar aqui, do lado do Amapá, na Guiana Francesa, existe uma base espacial que precisa de material de alta tecnologia e que a matéria-prima vem aqui do Amapá, como, por exemplo, o caso do ouro. A exploração do ouro, ela é possível fazer equipamentos de alta tecnologia. Com os novos usos da fronteira, a fronteira de cooperação, que também estamos em ensaios de cooperação, né? Ensaios de interação espacial e não integração espacial. Né? Então, os novos usos, a ponte ainda não garantiu essa nova construção. Após a estadualização, já comentando aqui, chama a atenção o fato do Porto de Santana ter caído em abril de 2013, e que até agora não conseguiu ser construído. O Porto de Santana não tem que ser reconstruído, ele tem que ser construído novo, porque a tecnologia mudou. Né? Então, interessante que o Japão, uma ilha, quando acontece algum acidente, em 3 meses já está refeito. Aqui já se passaram 4 anos, 7 anos e nada. Precisa ser retomada, constar a importância. O Porto Santana é importante para essa busca no cenário internacional. O Amapá também pode ser visto como um grande negócio, não somente porque ele é fornecedor de commodities. Tá? Esse é o clássico que é colocado, mas existem outros elementos que têm que ser levados em consideração. O Amapá como grande negócio porque ele é uma vitrine também de produtos industrializados. A área de comércio é isso. Né? A gente não produz equipamentos tecnológicos, a gente vende produtos tecnológicos. A área de comércio é venda, importação, não é construção, não é criação, não é o processo de uma elite tecnificante e nem uma elite tecnificadora. Né? É a atuação de muito mais de uma elite tecnificada. A posição estratégica do Amapá, próximo ao cenário internacional, isso é colocado muito no discurso de trazer o tal desenvolvimento do Amapá, mas não é assimilado efetivamente. Né? Então, as redes são fundamentais nesse ponto. O agronegócio é mais uma das redes. Né? Como teve a área de livre comércio, outra articulação de redes, como teve a mineração, outra articulação de redes, o açaí, outra articulação de redes, e assim vai. A castanha, outra articulação de redes. Ele é fornecedor de energia elétrica. Está aí um grande negócio, o contrato é de 30 anos. Basta ver como está o consumo, o valor da energia elétrica no Amapá, está aí para vocês terem uma ideia dessas reflexões. É posição geográfica estratégica, por conta da unidade da fronteira com a Guiana Francesa. Pessoal, o Amapá é a única fronteira inversa do país. Enquanto nós temos no país, exceto o Amapá, o real moeda forte e as demais moeda fraca, os demais países moeda fraca, na Guiana Francesa não. É a União Europeia, o euro moeda forte e o real moeda fraca em relação ao euro. É a única posição nisso aqui. Eu coloquei no grupo do WhatsApp que se vocês pegarem qualquer nota de euro, vocês vão encontrar o mapa do Amapá impresso, um croquis do Amapá impresso na nota do euro. É um grande negócio porque teve a intenção da instalação do distrito industrial, ou seja, foi pensado o Amapá como
que a indústria iria trazer, naquela época, década de 80, a industrialização iria trazer o desenvolvimento. Não trouxe. E é um grande negócio por conta dos incentivos fiscais, né? O Amapá tem o setor público, a questão do investimento público bastante forte nesse sentido. A economia do contra-cheque, a economia do empenho é muito forte nesse sentido. Aí tem a dissertação de mestrado do Shelah nesse sentido. Mais 5 Vejam, minutos. obrigado. Vejam só, por exemplo, o consumo de energia do Amapá de 1976 a 2018. 76 por quê? Porque foi quando foi criada, começou a produção de energia pela usina hidrelétrica Coraci Nunes. Então, em 76, 61% no setor industrial. 2018 é 8%. Tá? E é interessante que quando chega na década de 80, justamente um período próximo ao período da estadualização, nós temos o encontro, né, declinante do consumo do industrial com a ascensão do setor residencial e industrial. De lá para cá, de 80, década de 80 para cá, nunca mais se encontraram. Muito pelo contrário, eles se tornaram cada vez mais largas, se distanciam cada vez mais, né? No setor residencial, principalmente. No final da década de 80, quase próximo à década de 90, o outro encontro, por conta do setor comercial, superando o consumo de energia do setor industrial. Então, de lá para cá, não houve mais isso. Agora, em 2015, 2018, estamos percebendo uma recuperação, uma tendência de recuperação. E aí vem um ponto que a gente pode chamar a discussão. Não basta plantar no Amapá. Tem que criar a verticalização. Se não houver a verticalização, o Amapá continua sendo exportador de commodities. Se é isso, haverá consequências. Por exemplo, se vocês observarem, por exemplo, o caso da experiência de Tocantins, os dados financeiros de Tocantins, das exportações de Tocantins, são muito interessantes, são cada vez mais de expansão. Mas o estudo feito pela Universidade de Tocantins, pelo mestrado e doutorado de desenvolvimento regional, identificaram que existe um rio chamado Rio Formoso, lá em Tocantins, que ele secou porque as bombas que puxam água de Tocantins é superior à recuperação do rio. O rio secou. Então, outro ponto interessante, o nosso cerrado é diferente. A tese de doutorado do Salustiano, lá do IEPA, percebeu que o Amapá possui 5 tipos de cerrados. Não é só um, são 5. Então, se o fármacos, por exemplo, pode ser uma coisa interessante, temos que olhar com calma, temos que observar essas leituras com mais atenção a esses aspectos. Isso sem contar também, sem levar em consideração a questão do uso de agrotóxicos, né, do uso de elementos químicos para a recuperação do solo, que também afeta o sistema hídrico. Tocantins está aí para também ser levado em consideração. Para finalizar, existe uma certa coincidência da localização dos requerimentos de lavra, das potencialidades minerais com as unidades de conservação. Tá? Então, essas unidades de conservação elas não foram criadas do nada, ela tem um porquê. Né? Então, essas informações já são conhecidas há bastante tempo. O Radan, já na década de 70, já falava sobre isso. E essa localização desse potencial mineral, tá, também tem que ser levado em consideração que
essas unidades de conservação, coincidentemente, estão nas nascentes dos grandes rios amazônicos. O oeste amapaense está à nascente dos rios que atuam, que chegam até aqui, que vão atingir o caso, por exemplo, que chega até o Rio Amazonas. Tá? Então, a gente percebe dentro dessas reflexões que, de um lado, a leitura dos 80%, dos 20%, a leitura da institucionalidade, quando a gente começa a observar essas leituras e plotar no mapa, a gente consegue perceber alguns comportamentos que precisam ser bem debatidos, bem definidos. Faixa de fronteira, que são 150 quilômetros, desde o Oiapoque até o Chuí, e tem um ponto que a gente é pouco discutido no Amapá, né, que é o IRSA, que depois foi transformado em Unasul. O IRSA, que é a integração, o Amapá possui 3 eixos: o eixo do Amazonas, o eixo das Guianas, 2 eixos, perdão, o eixo das Guianas, o eixo do Amazonas, e que vai identificar, por exemplo, esse mapa 2004 já identificava nos planos do IRSA que a ponte do Rio Oiapoque, a melhoria do Porto de Santana e a melhoria da rodovia Oiapoque-Macapá já estava fazendo parte do circuito internacional, do planejamento internacional de infraestrutura. Isso não foi levado em consideração, não foi trabalhado no Amapá. Foi o pessoal que foi fazer o mestrado e doutorado fora do Estado que trouxe essas reflexões para o Amapá. E apresento para vocês a ponta de contato, a zona de contato entre a União Europeia e Mercosul, que é o Oiapoque a partir da ponte. Então, as articulações no cenário internacional do Amapá, quanto mais larga a linha, maior a interação, né? Como foi feito isso a partir dos dados do Ministério da Indústria e Comércio, quais são os produtos, e observe que o ouro, então, em relação utilizando o dólar, observe que o caso, por exemplo, aqui com a Guiana Francesa é pontilhado. Por quê? Porque nós não temos dados estatísticos que comprovam o comportamento das relações internacionais da Amapá, econômicas da Amapá com a Guiana Francesa. Obrigado pela oportunidade e estou aberto a discussões. Obrigado, professor Jadson Porto, pela excelente apresentação. E vamos passar agora a ler o currículo do nosso próximo conferencista. Com muito prazer que eu apresento o professor Dr. Washington Caldas de Almeida, é graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo, em 1999, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2004, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2008, e pós-doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, Espanha, em 2018. Advogado, sócio do escritório Aloia e Almeida Advocacia e Consultoria Jurídica, sediado em São Paulo, membro da UMAL, União Mundial dos Agraristas Universitários, e da UBAL, União Brasileira dos Agraristas Universitários, titular da cadeira número 27 da Academia Brasileira de Letras Agrárias, professor adjunto do curso de Direito e pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie, campus de Higienópolis, e, por minha conta, autor de vários livros, que não vamos, senão não tem tempo para ele, né? É um escritor na área do direito civil, né? Muito lido e muito pesquisado. Professor, seu tema, agronegócio como estratégia de desenvolvimento econômico, o senhor pode começar a sua conferência. Pronto, agora sim.
Boa tarde a todos que nos assistem. É com muita alegria e agradecido a Deus, em primeiro lugar, que me junto a enorme número de pessoas tão bem informadas e comprometidas, não só com o direito, mas também, em especial, com o agronegócio e com um estado tão importante da nossa federação, que é o estado do Amapá. Quero aqui cumprimentar o nosso moderador, um cearense que está já há 20 anos, né, no Amapá, ex-deputado federal, doutor Antônio da Justa Feijão, que o cumprimento e muito me alegra poder me dirigir a Vossa Excelência, em especial também porque o senhor é uma pessoa de grande renome e muito contribui para o desenvolvimento dessa região, né? Também quero cumprimentar e parabenizar o professor doutor Jadson Luiz Rabelo Porto pela excelente palestra. Fiquei enriquecido com o seu conhecimento, já havia lido alguns artigos publicados por Vossa Excelência, que vem aqui cumprimentar mais uma vez pelo brilhantismo que o senhor apresenta com galhardia essa atividade da geografia e, em especial, de uma aula de posição do nosso estado, querido estado do Amapá. Quero cumprimentar também o doutor Iraçu Colares, que ele aponta um novo momento para o agronegócio no Amapá, que está conosco. Parabéns pelo seu trabalho, que vem desenvolvendo até o presente momento. E também o doutor Paulo Figueira, né, que está conosco. É com grande alegria que eu cumprimento Vossa Excelência pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo junto à OAB e ao Estado do Amapá. Muito bem, eu gostaria de começar a minha palestra nessa tarde dizendo a vocês que ontem, ao ouvir a palestra da doutora Samantha, uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande pelo seu conhecimento e pelo envolvimento, não só no agronegócio, mas como no direito ambiental, das idas e vindas dela da região. Para poder falar da região, né, tem muitas pessoas, aventureiros, que gostam de criticar, de falar da região norte do Brasil, em especial a Amazônia. Então, eu queria só aqui compartilhar com os colegas que o meu primeiro passo no direito foi na Universidade do Amazonas, onde passei no vestibular e, por força de transferência para o estado de São Paulo, concluí a minha faculdade na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde eu tenho o privilégio hoje de poder ser professor. Mas meus primeiros passos no direito foi na Universidade do Amazonas, hoje Universidade Federal do Amazonas, né, em Manaus. Mas, então, conhecer a Amazônia, não só de indas e vindas, mas em especial dos 12 anos vividos como instrutor na Escola de Guerra na Selva do Exército, o SIGS, em Manaus, e também por utilizar as vias de transportes fluviais que nós sempre passamos por ali. Eu começo trabalhando com vocês que um aspecto que é importante, né, do agronegócio. Não existe, não haverá agronegócio sem uma coisa chamada liberdade econômica. O Mackenzie, ele lançou em 2016 o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, né, que tem como objetivo contribuir para o debate em torno do papel do mercado e das características e consequências dos diferentes tipos de intervenção e regulação, tratando as questões reais da economia brasileira e os entraves do seu desenvolvimento. E nós trabalhamos um aspecto, né, que os dados apontam que o Amapá atinge nota de 7,94 de 10 pontos possíveis. A nota máxima conquistada pelo Estado indica altíssima liberdade econômica. E isso, doutores, é em relação ao trabalho que está desenvolvendo, que está sendo desenvolvido por Vossas Excelências no território, no Estado. Os indicadores são do ranking do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. E aqui, a metodologia, né, eu coloco aqui para vocês a metodologia que foi colocada. Em primeiro lugar, avalia os indicadores relacionados às despesas do setor público, despesas primárias, custeio de máquina pública, dos governos, de uma mesma unidade da federação. Então, os gastos do governo. Então, ao falarmos de liberdade econômica em desenvolvimento no agronegócio, em determinadas áreas, nós vamos levar em consideração também mensurando o peso tributário nas 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal.
Então, os impostos recolhidos, eles influenciam diretamente na aplicabilidade e no desenvolvimento do agronegócio na região. E, por fim, né, a liberdade no mercado de trabalho. Aqui o doutor Iraçu, né, que tem um conhecimento, eu tenho certeza que ele irá tratar em especial desse aspecto, o mercado de trabalho, em relação às existências das leis estaduais, né, das leis que trabalham em consonância com a CLT e a aplicabilidade dentro do Estado em relação aos trabalhadores rurais, em especial, não só na agricultura, mas em todo o setor, do comércio. Então, o ranking que eu começo com vocês trabalhando, apresentando aos nossos ouvintes, é que esse ranking produzido pelo Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, ele leva em consideração esses aspectos, mas tem o aspecto pessoal, que é as pessoas que estão no momento, que estão trabalhando, construindo aspectos relevantes para chegarmos nisso aqui. É a pessoa, né? Então, na verdade, né, a liberdade econômica faz parte desse contexto, em especial aqueles que estão desenvolvendo o trabalho nesse momento. Muito bem. Então, independentemente, né, de uma questão ideológica, a liberdade econômica, ela é capaz, né, ela tem a capacidade de trazer empreendedores, de inovar, de modo que não tenha essa dependência do Estado, hoje, em grande parte da população que nós vemos. A inovação, e aqui me permite uma observação, a inovação e o empreendedorismo não são características do Estado, são do indivíduo, do cidadão em especial. A solução para que nós possamos ultrapassar e vencer as grandes dificuldades que nós encontramos, eu sei que são muitas, né? Eu sei que são muitas, não está no governo, está no agricultor, no pequeno empresário. Então, quando falo de liberdade econômica, eu estou falando justamente para os pequenos, né? Aquele que quer abrir uma pastelaria, uma borracharia, uma sapataria, um salão de beleza, qualquer coisa desse tipo. E hoje essas pessoas têm uma dificuldade imensa em poder abrir e poder exercer essa profissão. Não estou nem falando no tempo de Covid, né? Se trouxermos para esses dias de março para cá, então fica algo assim alarmante, né? As pessoas têm dificuldade. Eu estou falando do trâmite burocrático, né? Precisam de uma licença, de um regulamento, de um decreto. Então, a pessoa vai para a informalidade e acaba não inovando, né? E, às vezes, ela deixa de montar o próprio negócio. O professor Jadson, na palestra anterior, que me antecedeu, ele fala das vocações. É exatamente isso, professor, né? Exatamente isso, né? Nós precisamos, de uma maneira geral, apesar das dificuldades políticas, né? E um manda-desmanda, um embrolho jurídico, né? Eu costumo pensar, né? Costumo trabalhar os aspectos que nós aprendemos lá no primeiro semestre de introdução ao estudo do direito, né? A pirâmide de Kelsen, famosa hierarquia das normas. Eu comento com o professor José do Carmo, que ele também coordena o grupo do Agromac, grupo de pesquisa que nós temos dentro do Mackenzie de agronegócio. Falo, professor José do Carmo, o senhor como desembargador, né, e professor universitário, o que nós falamos para os nossos alunos em relação à hierarquia das leis, né? E ele fala assim de uma maneira diferenciada, ele, lógico, que muito técnico, muito ético, ele trabalha algo que ele fala, Washington, nós precisamos aguardar o desenvolver das ações. Então, na verdade, né, o Brasil, mesmo com esses desencontros, né, como há na bússola, muitas vezes, nós falávamos no contra-azimuth, que era a posição contrária, muitas vezes, daquilo que nós caminhávamos, o Brasil mudou. E, no meu entendimento, está na direção certa em relação ao agronegócio. Ninguém pode negar que nós tivemos uma mudança de rumo com o novo governo. Nós não podemos negar isso, né? Por exemplo, o presidente
Jair Bolsonaro, ele edita a medida, a lei de liberdade econômica, alterando alguns artigos, inclusive do Código Civil, em relação à desconsideração da pessoa jurídica. Isso é muito importante para o empresário, isso é muito importante para aquele que deseja investir, que deseja produzir empregos. Nós precisamos pensar sempre dos dois lados. Se nós temos o lado protecionista dos empregados, o empresário também precisa ter certa segurança e proteção para poder investir. E essa medida, essa lei, facilitou um pouco. Não estou aqui fazendo juízo de uma questão política, por favor, não é isso, né? Estou analisando apenas medidas que o nosso presidente ele tem adotado ultimamente, né? Teve coragem de mandar e aprovar a reforma previdenciária, né? Uma das melhores notícias que nós temos aí é a reforma administrativa, é a reforma tributária que vem por aí, né? E aí eu trabalho com esse aspecto de liberdade econômica no agronegócio, porque o papel, né, as condições geográficas, eu vou até pular esse slide, viu, doutor Jadson, que esse slide meu aqui ficou obsoleto depois da sua apresentação, do ponto estratégico que fica o estado do Amapá. Isso aqui ficou obsoleto, porque, na verdade, a sua explicação de euro, da ponte, isso aí, olha, fiquei apaixonado, depois nós vamos trocar alguns e-mails para que eu possa aproveitar esse conhecimento aí, que eu tive uma aula agora de geografia, viu? Muito bem, mas eu queria, então, trabalhar diretamente numa pergunta que o doutor Jadson Porto, ele colocou a respeito do porto, né? Eu vejo assim, o professor Cabreira, né, Mano Cabreira, que foi ministro da Agricultura, foi o ministro da Agricultura mais jovem que nós tivemos no país. Ele dá umas palestras excelentes e uma das palestras que eu tive o privilégio de assistir, ele fala, o problema nosso é escoar a safra, Washington. Ele tem até uma foto do lado de um caminhão atolado na estrada de terra, assim, ficou um negócio assim interessante. Mas o porto, né? O Porto de Santana, né? A construção do porto, não sei, doutor Jadson, me parece que o senhor falou, parou em 93, né? Que teria que ser, foi em 93 ou 2003? Foi 2013 que caiu. O porto de exploração mineral caiu, mas a exportação de soja foi em 2016. Pois é. O senhor também, como professor, gosta de provocação, eu também gosto. Que bom. Porque nós investimos $1 bilhão, $1 bilhão, né, no porto de Maré, em Cuba. Por que não investir esse dinheiro no Amapá? Por que nós compramos uma refinaria de Pasadena, no Texas, por $42 milhões e vendemos a preço de banana? Não, que a banana é uma das frutas que eu mais aprecio. Então, são coisas que nós precisamos entender e buscar, porque os produtores de Mato Grosso do Sul usam o porto, né, do Amapá para exportação de 32 mil toneladas de milho para a China, né? Essa informação é de 2017. As milhares de toneladas de milho foram transportadas por caminhões pela BR-163 e depois seguiu para o Rio a partir do distrito de Miritituba, no município de Itaituba, no Pará, até chegar a Santana. Então, quanto que não saiu o valor de frete de cada tonelada? E aqui no nosso escritório, nós trabalhamos com contratos agrários, contratos de venda e compra de safras, e um dos pontos principais é a dificuldade de exportação da nossa safra. Então, eu vejo assim, o Estado com uma capacidade tremenda, próximo ao Caribe, próximo à Europa, próximo aos Estados Unidos, o investimento teria que ser mais contundente, mais firme naquele aspecto, né? Então, a safra agrícola do Amapá teve em junho, nova previsão de aumento, isso de 2017, de acordo com o Instituto de Geografia e Estatística do IBGE, né? Então, o aumento da produção do agronegócio, em especial da soja,
provoca movimentos na economia em função da sua demanda por articulação social e a necessidade de mão de obra para viabilizar, né? E não é só os grãos, não seria somente os grãos, né? O nosso moderador, doutor Antônio Feijão, em uma entrevista, ele usou as seguintes palavras. Ele diz assim, olha, faça uma reflexão, porque enquanto não se avaliar a negligência da mineradora Vale do Rio Doce, que adota medidas para baratear rejeitos, tirar minério e deixar uma bomba de efeitos morais, materiais e sociais muito grandes, mas enquanto isso, a porta do cinema, referindo-se à mineradora, está fechada, não vai ter sessões nos próximos meses, destacando que trabalhar na mineração do ouro, o produto pode ser retirado até mesmo utilizando avião. Mas para os outros minérios, isso aqui eu quero parabenizar Vossa Excelência, olha só, mas para os outros minérios, como ferro, manganês e cromo, por exemplo, precisamos de infraestrutura. É exatamente, sabe as palavras do nosso moderador. Então eu vejo assim que, na verdade, o que nós precisamos não é só o trabalhador, as sementes, o solo fértil. Nós precisamos escoar essa safra, a nossa produção. Nós precisamos de infraestrutura, né? A crescente produção de grãos e seus efeitos econômicos, né, traz para nós algo que precisamos trabalhar e buscar dentro daquilo que nós temos na nossa região do Amapá, qualificando a mão de obra, né? E aqui eu digo que no tocante à formação rural dos homens, né, e mulheres no campo, é muito importante a presença aqui do SEBRAE. O doutor Iraçu, ele confirma isso nas suas palavras. Ele diz assim, olha, me permitam aqui, doutor Iraçu, trechos da sua entrevista, ele diz assim, ó, hoje tem novos treinamentos, entrou na área da assistência técnica e gerencial. Temos também cursos de longa duração para o agronegócio e participamos de programas nacionais como o CNA, Jovem e o Saúde do Homem e da Mulher Rural, pontuou Iraçu Colares. Então, eu me recordo que eu sou do interior de São Paulo, nascido e criado na cidade de Bauru. Aos 14 anos, eu entrei numa escola que chamava Centro de Formação Profissional Engenheiro Aurélio Biapina, onde o ministro Marcos Pontes também foi aluno, foi meu bicho lá. Então, na verdade, nós estudávamos, a partir dos 14 anos, o que era a empresa ferroviária, que infelizmente acabou no Brasil, né? Foi totalmente sucateada, mas a empresa preparava a mão de obra para trabalhar na sua manutenção e no desenvolvimento ferroviário da região noroeste do estado de São Paulo. Era interessante que você pegava o trem em Bauru, você ia de trem. A minha primeira viagem, a primeira vez que eu vi o mar, foi de trem. Peguei o trem em Bauru, fui até Santos, litoral, de trem. Meu pai era ferroviário, né? E, a exemplo da mãe do nosso ministro da tecnologia, Marcos Pontes, também era ferroviário. Estudava no centro de formação, onde formava mão de obra para manutenção. É isso que o doutor Iraçu, depois nós vamos ouvi-lo, tem essa ideia de formar a mão de obra para o agronegócio. Ou seja, é visão de empreendedorismo, é liberdade econômica. Como o agronegócio impacta no desenvolvimento econômico do Amapá. Então, é uma estratégia de desenvolvimento. E, para isso, nós precisamos entender que nós precisamos trabalhar a pesquisa, precisamos trabalhar o aprofundamento do conhecimento da região pelas pessoas que vão trabalhar, em especial, em primeiro lugar, o fortalecimento de uma economia onde a maioria dos seus produtos consumidos é fornecida por outras regiões do país. Então, na verdade, nós precisamos perder esse vínculo, né? Esse vínculo de importação interna, né? de transações comerciais internas, porque no estado do Amapá nós temos capacidade de produzir muito daquilo, né? E aí, então, eu vejo, vou voltar à verticalização da produção dos grãos no Amapá. Ontem o Dr. Paulo Figueira ele fez uma observação interessante, né? O Dr. Paulo, ele coloca assim uma observação que desde 1990, né? Desde 1990, o estado do Amapá ele não recebe pagamento, né? Ele não recebe pagamento
pelos serviços ambientais. É interessante que, no meu livro de Limites Ambientais no Direito de Propriedade, eu vou ao encontro do que o Dr. Paulo Figueira ele colocou ontem no seu posicionamento. Se fala muito em preservação da Amazônia, não que nós não devemos preservar, lógico que sim, mas esquecemos de uma coisa importante, o desenvolvimento sustentável. Eu faço uma observação que o proprietário privado, proprietário rural em especial, que ele é limitado na sua propriedade em razão do agronegócio, ele tem que ser indenizado por isso. A área de preservação permanente, a área de preservação ambiental, tudo bem, mas eu não estou falando que ele tem que ser indenizado em dinheiro. Uma facilidade de crédito agrícola, uma isenção de ITR, alguma coisa nesse sentido. Se nós temos um Estado com uma capacidade de produção, né? E aqui o Dr. Paulo ele faz uma observação que desde 1990 o Estado não recebeu, não chega nada para a manutenção dessas áreas que são preservadas. Então, como que nós vamos conviver com isso dentro do agronegócio? Eu sou literalmente a favor da liberdade econômica dentro desses aspectos, chegando às indústrias, grande relevância no mercado, que vão trazer e apontar nesse sentido. Então, a verticalização da produção de grãos no Amapá é muito importante e vai refletir exatamente no índice de crescimento e, consequentemente, na elevação do Amapá no ranking, e não só nacional, mas mundial em relação à preservação do meio ambiente, que é feita com sabedoria pelas autoridades que estão investidas nesse momento. Então, a construção de algo que vai trabalhar, que vai proteger, desenvolvimento sustentável, é algo plausível que nós temos que levar em consideração em todos os aspectos que nós podemos trabalhar. E eu gostaria... o que é, né, verticalização na produção, né? É muito simples, consiste num método em que as empresas concentram o máximo possível das etapas do processo necessário à fabricação de um determinado produto, né? A verticalização é a utilização por grandes empresas do agronegócio para garantir a criação e fabricação de produtos diversificados a partir de uma matéria-prima, né? E isso é possível na aplicação de produção de grãos, né? Representa um processo em que o Amapá poderá fabricar localmente os insumos necessários ao cultivo, envolvendo empresas organizadoras, né? Realizar grandes negócios dentro desses aspectos, né? E nós vamos, então, buscar, dentro dessa verticalização, as novas tecnologias para a produção de alimentos. Quando que nós iríamos imaginar que usaríamos drone, né, para a produção? E hoje tudo é assim. Então, eu vejo que hoje o mau tempo, a chuva, a geada que acontece no sul, que ocorre no sul nas plantações, não é o caso do Amapá, que nós podemos ter no ano 2 plantações, em razão ao favorecimento climático que existe, né? E não há mais como nós trabalharmos, eu vejo assim que os contratos de safra, de obrigação de dar coisa incerta, hoje mais nós não podemos alegar mais caso fortuito ou força maior, porque é previsível, dentro desse contexto, a geada e a quantidade de chuva fora do normal. Como aqui em São Paulo, há 50 anos não chovia tanto como está chovendo no mês de junho, né? E o Amapá, eu queria falar um pouquinho, né? Só para que a gente possa concluir, já estou indo para... Eu não sei qual é o tempo, doutor Antônio Feijão, que eu tenho, mas eu queria somente concluir aqui sobre o rebanho, né? Temos pessoas aí... vi até um filminho no YouTube de um grande pecuarista da região, e ele falando um pouquinho da aftose, né? A febre aftose. Então, o índice de 95,6% de imunização do rebanho superou a meta, que era de 90%. Ou seja, esse desenvolvimento sustentável... Isso 5 minutos. Quanto? 5 minutos. 15? 5. 5? Tá bom.
Eu vou acabar já. Então, eu só queria, me permitam aqui uma observação que eu tenho aqui, da CNA. O aumento da importância da questão sanitária no estado do Amapá veio em conjunto com preocupações dos mercados consumidores relacionados à segurança alimentar, à sustentabilidade e ao bem-estar animal. Então, eu também, como produtor rural, né, eu me preocupo muito com o bem-estar animal. E existem hoje preocupações e estudos aí no estado do Amapá em relação ao bem-estar dos animais. E para que possamos concluir, né, eu busquei isso numa tese de mestrado que está disponível na internet, alguns pontos aqui que são importantes, os efeitos da expansão do agronegócio de grãos do Pará-Amapá, as grandes virtudes climáticas, inclusive com perspectiva de 2 safras por ano, baixo custo de implantação dos projetos, alto nível de competitividade logística, significativo ganho econômico para o Estado, altíssimo ganho social local e regional, baixíssimo impacto ambiental, conflitos fundiários relativamente reduzidos e estrutura cooperativista que impacta diretamente no poder de articulação, fortalecimento do setor junto aos promotores das políticas públicas e desenvolvimento. Então, o agronegócio no estado do Amapá é algo que é levado a sério, com pessoas comprometidas que estão à frente, trazendo para as presentes e futuras gerações a preocupação do meio ambiente que está previsto no caput do artigo 225 da nossa Constituição. Então, eu queria aqui externar aqui os meus agradecimentos mais uma vez, agradecer em especial ao Dr. Rogério Reis Devisati, que foi organizador e me convidou para participar. Me sinto honrado pelo seu convite, meu irmão, e que possamos aí ainda tratar desses assuntos ou de outros assuntos pertinentes ao agrarismo, à reforma agrária e, em especial, à produção de grãos através do agronegócio. Muito obrigado a todos e passo a palavra ao nosso moderador, doutor Antônio da Justa Feijão. Obrigado, doutor Washington, pela excelente conferência. E vamos para o último conferencista, e é com muito prazer que eu passo a apresentar a todos os televídeo ouvintes o doutor Iraçu Colar, engenheiro agrônomo, produtor rural, pecuarista, foi formado em agronomia pela Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, atual UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia, exerceu funções como membro suplente do Conselho Fiscal da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, em 2014 a 17, 2017 a 2021, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amapá, FAEPA, de 1994 a 2019, presidente do Conselho Administrativo do Senar, de 94 a 2019, membro titular do Conselho de Representantes da Confederação da Agricultura e Pecuária, CNA, de 94 a 2021, vice-presidente honorário da Confederação da Agricultura e Pecuária, CNA, ou do membro titular do Conselho Deliberativo do SEBRAE Amapá, representante da FEAAP, de 94 a 2018, presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Amapá, 99 e 2002, membro titular do Conselho Deliberativo do Senar Nacional, de 96 a 99, de 2002 a 2005, 2011 a 2014, vereador pelo município de Macapá, janeiro a julho de 95, secretário executivo da Associação Técnica e Extensão Rural do Território Federal do Amapá, ASTE Amapá, de 89 a 90, prefeito municipal de Tartarugazinho, pro templo, de 88, de 1 de 7 de 88 a 38 de 12 de 88, governador substituto do Território Federal do Amapá no ano de 84, secretário de Agricultura do Governo do Território Federal do Amapá, de 83 a 85, sócio-administrador, né? E, por minha conta, atualmente presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE. Com a palavra, o doutor Iraçu Colares. Tem que ligar o microfone do doutor Iraçu. Agora.
tantas qualificações que eu me perdi aqui com o microfone. Está ouvindo bem? Muito Ok? bem. Tá bom. Boa tarde, deputado Feijão, Antônio da Justa Feijão, meu amigo, meu ídolo, viu? Na realidade, eu vou fazer aqui uma correção. Não 20 anos de Amapá, pelo menos 30, seguramente, pelo que eu sei, né? Em 90 já estava aqui. Em 83 eu estive aqui e casei Então, em 83. 35 anos aí, vamos arredondar. Muito boa tarde a você, as pessoas que nos assistem, que nos ouvem. Muito boa tarde aos nossos palestrantes que nos antecederam, agradecer as referências, ao professor Jadson. Realmente os nossos contatos foram muito poucos, mas evidentemente a gente mora na mesma cidade. E o professor Washington, que na realidade se manifesta, e evidentemente que ele se preparou para a palestra, né? E agradeço também as palavras acerca. Quero me referir também ao nosso palestrante ausente, doutor Cristóvão Lins, de quem eu também sou seguidor, viu? Também meu ídolo, Cristóvão. Eu fui calouro do Cristóvão, ainda na Escola de Agronomia da Amazônia, depois Faculdade de Ciências Agrárias do Pará e, por fim, hoje, Universidade Federal Rural da Amazônia, né? A UFRA. Cristóvão é um amazônida, um monte-alegrense que honra a nossa região pelo seu conhecimento, pelas suas experiências. E, lamentavelmente, nós não pudemos contar com seus conhecimentos nessa tarde e noite de hoje. Eu quero agradecer ao doutor Paulo Figueira também pelo... O doutor Paulo Figueira é advogado, viu, Feijão? Mas ele iniciou junto comigo, ele é da área de agrárias também. O doutor Paulo Figueira tem uma história, antes de ingressar no direito, ele tem uma história na área de agrárias, é um profundo conhecedor do assunto, de uma família tradicional aqui do Estado. Agradecer aos idealizadores, agradecer e parabenizar a doutora Samanta, que ontem nos brindou com aquela palestra. Eu não pude assistir na totalidade, mas do que assisti, pelo menos 2 ensinamentos eu tirei dali, coisas que eu não havia tentado, evidentemente, que foi preciso assistir a palestra dela para que a gente pudesse clarear alguns assuntos, né? Eu quero dizer que, bom, eu sou engenheiro agrônomo, Iraçu Colares. Eu sou nativo aqui do Amapá, eu sou nascido lá no município de Amapá, lá no norte do estado. Eu brinco com as pessoas, eu quase que era francês, né, por conta de que eu fazia parte da área do contestado, nasci na área do contestado, nasci na cidade de Amapá, mas me criei no interior do estado, numa fazenda, onde eu estudei todo o meu primário, depois Macapá, depois Belém, enfim. E, na realidade, ao Feijão e aos que nos assistem, que nos escutam, eu não vou fazer uma palestra. Na realidade, eu costumo dizer que eu vou contar um pouco da história que vivi e que vivo, por obra e graça do grande arquiteto do universo, que nos permite vida longa e saúde. São quase 45 anos de graduação em engenharia agronômica, mas anterior a isso eu já tinha minhas atividades na pecuária tradicional com a minha família, que é, digamos assim, um métier no qual nós sempre lidamos, né? Eu quero me reportar, Feijão e os que nos assistem, a questão, muito mais a questão da agropecuária do Estado, a questão do chamado agronegócio, por conta de que é uma atividade que eu vivo, em que pese eu ocupar algumas posições, como hoje o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, do Senar, mas a ligação é muito maior realmente no setor primário, né? E eu quero retroagir ao ano de 75, quando eu me graduei, que retornei para o Amapá. O governo federal, Sudã, à época, com seus programas voltados para a Amazônia, e aí eu quero me socorrer, inclusive, da fala do professor Jadson, que falou um negócio, eu anotei aqui interessante. Assim como nós temos vários Amapás, eu tenho um amigo em Belém que ele diz que os programas do governo federal nem sempre dão certo para a Amazônia, porque querem considerar a Amazônia como um todo, e a Amazônia não é um todo. A Amazônia são muitas e muitas, muitas Amazônias. Assim como nós temos várias Amapás, nós temos várias Amazônias. E, à época, foi criado um programa especial, o Polo Amazônia, PIN, Proterra, juro de 1,5% ao ano, 3% ao ano, mas o programa, o Polo Amazônia, na realidade, era para estimular o desenvolvimento, o melhoramento de estradas, de construção de pontes, enfim, nas várias atividades necessárias para a região, digamos assim, mais inóspitas do país, aqui na região norte, principalmente. E foi nessa época, então, que se vislumbrou a possibilidade de fazer uma substituição do rebanho bovino nosso, que era estagnado em torno de 60, 80 mil cabeças, criadas na várzea. Nós temos o Estado com
143 mil quilômetros quadrados, são 143 milhões de hectares, e nós temos aproximadamente 1 milhão de hectares de cerrado e temos aproximadamente 1 milhão e 300 mil hectares de várzea. E é nessas áreas de várzea que a nossa pecuária bovina era desenvolvida. E é muito similar à questão do Mato Grosso, do Pantanal do Mato Grosso. Na questão do gado bovino, nascia 100 bezerros, morria 50, por causa das cheias, das intempéries do inverno. Então, se vislumbrou de fazer uma substituição do rebanho bovino pelo rebanho bubalino, onde fosse mais difícil a criação do bovino. E assim, esse trabalho começou ali por 75. Nós saímos de um rebanho de aproximadamente aí 5, 10 mil cabeças para um rebanho aproximado hoje de búfalos em torno de 300 mil cabeças. Não é o que nós precisamos, mas é o que nós conseguimos crescer aí nesses 40, 45 anos desse trabalho, né? Só que, à época, nós pensávamos, digamos assim, as atividades, as cadeias produtivas, as atividades, os subsetores, de maneira isolada. Então, pecuária era pecuária para lá, agricultura de terra de subsistência aqui na terra firme, e cada um cuidando do seu lado. Hoje, o que é que nós temos que pensar? Nós temos que pensar numa atividade moderna, numa atividade integrada. Então, por exemplo, eu defendo a ideia, o Cristóvão Lins é especialista nisso, ele deve estar nos escutando, nós defendemos a ideia de que nós podemos triplicar, por exemplo, a produtividade do nosso rebanho bubalino, sem necessariamente aumentar o número de cabeças. Basta que, para isso, nós possamos integrar com a produção de grãos, com aquela verticalização que o professor falava ainda há pouco, com a produção de rações, onde todos esses segmentos, todas essas cadeias produtivas de animais, seja de peixe, seja de ave, seja de suíno, de ovino, mas, no meu caso particular, falando da bovino e bubalino, onde nós possamos ter o confinamento de animais na terra firme com a utilização desses produtos, dos subprodutos, das rações que são produzidas pelos produtores de grãos. E aí eu não falo grão, não falo só a soja, eu falo soja, milho, sorgo, enfim, aquilo que for possível produzir aqui no estado e que é possível. Infelizmente, nós temos tido muitas limitações que não permitem fazer com que esse nosso segmento de produção de grãos, de uma agricultura de escala comercial desenvolva mais. A gente, mais uma vez, tem que se socorrer da história. Se nós formos lembrar que a Amapá começou junto com Roraima na produção de grãos e que nós fomos a 21 mil hectares, esse ano talvez cheguemos a 19 mil hectares, enquanto que Roraima avançou, chegando aí a 50 mil hectares de soja, de grãos produzidos naquele estado. Nós tivemos um travamento, nós temos dificuldade de regularização fundiária, nós temos dificuldade de licenciamento ambiental, que isso tem feito com que nós não tenhamos conseguido nos desenvolver do modo que gostaríamos, pelo menos, digamos assim, copiando um pouco de Roraima, que é um estado semelhante ao nosso, tanto em localização quanto em tamanho, né? E que nós pudéssemos ter uma resposta dessa, porque nós temos alguma coisa assim que é fantástico e que nós demoramos muito a descobrir, viu? Veja, não sei se você vai concordar comigo, você conhece a história tanto aí quanto eu, mas eu costumo dizer para as pessoas que foi a primeira pessoa que eu ouvi falar na importância do Porto de Macapá Santana para o Brasil foi o cidadão presidente José Sarney, quando aqui ele chegou em 90 e foi senador da República. Nós sabíamos disso, mas nós nunca nos atentamos que nós podíamos ter esse viés de comércio e que esse porto é o melhor porto brasileiro em termos de localização, em relação ao que foi dito ainda há pouco, o Caribe, Europa, Estados Unidos, enfim. Foi a partir daí que esses brasileiros que vieram hoje, que estão produzindo soja, que estão produzindo grãos aqui no Amapá, que vieram do Mato Grosso, que vieram do Sul, que vieram, enfim, na realidade, grande parte deles veio para ver a questão do porto, para servir de entreposto para a soja que vem do centro-oeste do país. Mas aqui eles descobriram que nós temos aí pelo menos 500 mil hectares de cerrado que podem ser agricultados e transformados, inseridos no processo de desenvolvimento do Estado e
e entrar na produção de grãos. Aí eles descobriram, nós temos produção de grãos aqui, eu não vou exagerar, mas que está a 50 quilômetros, professor Washington, que está a 50 quilômetros do porto. Os camaradas produzem lá em Sinop, Lucas do Rio Verde, Miritituba, perdão, Lucas do Rio Verde, enfim. E para chegar em Miritituba, gasta aí, sei lá, quase 2.000 quilômetros no porto, para chegar aqui mais outros tantos. Enquanto isso, nós temos produção aqui a 50, 100 quilômetros do porto, em área de asfalto, sem passar por regiões, digamos, das dificuldades que se tem nas outras regiões do país. Um outro ponto que eu gostaria de tocar é porque foram surgindo algumas questões, eu fui anotando, na questão SEBRAE, na questão SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, com a missão de fazer qualificação, formação profissional no meio rural. Nós temos uma grande dificuldade, não é no Amapá, não, é no país. Eu faço uma crítica à legislação brasileira. Nós não podemos treinar jovem com menos de 18 anos. Em alguns casos, a partir de 16 pode, mas em alguns, a maioria a partir de 18. Então, nós estamos fazendo o quê? No caso do Amapá, especificamente, estamos fazendo os nossos agricultores envelhecerem no campo, enquanto os jovens não participam de um processo de treinamento, migram para a cidade em busca de novas oportunidades. Isso é uma crítica que eu tenho já há algum tempo que eu milito na questão da formação, como presidente do Senar, e isso me inquieta. Inquieta pelo fato de que eu nasci na cidade de Amapá, Feijão, me criei numa fazenda no interior do Amapá. Com 6, 7 anos de idade, eu estava com uma corda na mão dentro do curral, ajudando meu pai a laçar bezerro, aprendi a laçar, a montar. Eu sou montador, viu? Não de cavalo chuco, cavalo manso, sim, ainda faço, né? Mas é porque eu aprendi na juventude, eu aprendi até aos 10 anos, porque 11 anos eu vim para Macapá estudar o ginásio, daí para frente. Quer dizer, então, isso não me quebrou a minha sequência, as oportunidades, não deixei de seguir as oportunidades que tive. Fui, graduei em engenheiro agrônomo, voltei, faço as mesmas coisas que fazia quando era jovem, assim, as mesmas atividades na fazenda, depois, evidentemente, por conta da qualificação, nos empreendimentos, nas instituições que representam os segmentos empresariais. Então, isso faz com que a gente, digamos assim, se sinta, volta à questão, na questão da capacitação do jovem, eu me sinto angustiado por conta disso, sabe? A outra limitação para mim é a questão da regularização fundiária. A terra que nós temos como propriedade nossa no município de Amapá, Feijão, ela foi comprada e depois requerida por João Franklin Távora no ano de 1905 e ano de 1906. Eu ainda não consegui transferir para o meu nome a parte que me cabe. São 115 anos, mais ou menos, né? Passou pelos meus pais, elas voltaram para nossas mãos no ano de 60 e nós ainda não conseguimos avançar nisso aí. É um entravamento que existe aqui no Estado que não estimula, sabe? Não estimula mesmo. Mas como eu sou teimoso, né? Eu não sou cearense, mas meu pai era cearense como você, eu também não desisto e continuo apostando que nós vamos chegar digamos assim, a ver esse Estado mais desenvolvido, fugindo daquilo que a gente discute com muita frequência, a questão da economia do contra-cheque, né? Quando sai o pagamento do funcionalismo federal, estadual e dos municípios, aí 3, 4 dias depois esse dinheiro desaparece, até porque os bens produzidos vêm de fora do Estado, esse dinheiro também vai para fora do Estado. Isso aí é uma questão que inquieta a gente, mas eu ainda sonho em ver o nosso Estado a partir da produção agropecuária. Eu não vejo outro caminho. Nós temos esse viés de comercialização, a questão da área de comércio, Zona Franca, eu acho que é viável. Mas para nós, se nós não tivermos no setor produtivo os mecanismos para fazer com que o agro desenvolva, quando eu falo agronegócio, aliás, eu sou crítico das pessoas que falam agronegócio por conta de soja, por conta de milho. Para mim, agronegócio é tudo. É de quem planta chicória, cebolinha, cheiro verde, até quem, evidentemente, produz soja em grande escala ou quem cria meia dúzia de búfalo como eu, né? Que isso aí é um outro detalhe, que nós temos essa grandeza que eu falei, de aproximadamente 300 mil cabeças de búfalo no estado. Isso é de uma importância fantasticamente grande, porque nós não podemos aumentar essa quantidade, mas nós podemos melhorar a produtividade dela, como eu falei ainda há pouco, e nós podemos, evidentemente, dar destinação para essa carne. Nós estamos aqui a 600 quilômetros de São Jorge, a mais 200 a gente chega em Caiena. Bom,
estamos na União Europeia, que foi tão bem colocado pelo professor Jadson, né? Então, a nossa localização estratégica é uma dádiva de Deus e que nós precisamos saber aproveitá-la. Fazer com que, segundo o senador Lucas, a obra mais antiga do país seja concluída, que é o asfaltamento da BR-156, que ainda falta aí em torno de 100 quilômetros entre Calçoene e Oiapoque, para que nós possamos, digamos, fazer com que a ponte do Rio Oiapoque tenha sentido também. Porque eu lembro quando foi feita a ponte aqui, Macapá-Mazagão. Olha, estamos agora ligados Macapá-Mazagão. Eu digo negativo, nós estamos ligando o Jari ao Suriname. Porque se nós pegarmos do Laranjal do Jari, passando aqui pelo Mazagão, passando por aqui, tendo Oiapoque, nós vamos chegar ao Suriname, pelo menos lá no Rio, no São Laurent, que eles não têm ponte, mas a gente chega já em território surinamês. Quer dizer, são alternativas que nós temos, mas nós precisamos ver concluída a pavimentação da BR-156 nesse trecho que nos vai chegar até Oiapoque. Eu sei que eu falei de uma forma meio desordenada, não organizada, como os professores que me antecederam, o professor Jadson, o professor Washington, eu os saúdo mais uma vez, mas eu consegui, como eu disse, contar um pouco da história que eu tenho vivido, assim, umas coisas que me angustiam ainda, né? Por conta de que eu ainda acredito, espero que o grande arquiteto me permita alguns anos mais pela frente, para que a gente possa ver concluído ou realizado esse sonho, né? Igual o sonho do professor Paulo Figueira aí, que ele sonhou com outros componentes aí, sonhou esse seminário, de repente transforma em realidade, sabe? Eu agradeço a oportunidade, fico feliz por ter participado, por ter colocado um pouco daquelas coisas que eu vivi, que eu vivo, que eu acredito que poderiam nos propiciar melhores condições de vida para o nosso estado, para a nossa região e para o país. Eu vou finalizar, nós já ultrapassamos o tempo da plataforma que foi nos ofertada pela OAB, mas hoje eu vi nos jornais uma amapaense com uma certidão de 120 anos. Ganhamos, conseguimos. Doutor E Feijão. aí eu cheguei à conclusão de que o amapaense tem que viver muito mesmo, porque para asfaltar uma estrada são 70 e para regularizar uma propriedade são 115, então a mulher está dentro do padrão de 120 anos. O Iraçu vai viver muitos anos ainda. Eu estou nesse caminho aí. Obrigado, doutor Washington, doutor Luiz Rebelo. Obrigado, Iraçu. Saúde e luz para todos. Obrigado ao doutor Paulo Figueiras e a todos que contribuíram com essa plataforma tão rica em informações e contribuições. Uma boa noite a todos. Queria só agradecer a presença mais uma vez e nos colocar aqui de pé a ordem dos irmãos. E estamos aqui firmes em ambas as colunas. Um grande abraço a todos aí. Dando tudo justo e perfeito, né, meu irmão? É isso aí. Agradeço a oportunidade também de fazer algumas reflexões, algumas provocações. Doutor Washington, gostaria muito de conversar com o senhor. Doutor Iraçu também tem algumas coisas que a gente poderia conversar, que seria bastante interessante conhecer um pouquinho mais da sua história. Uma honra. Mais ordens. Fica para uma próxima. Obrigado também pela oportunidade. Me inclui no grupo de WhatsApp aí, Jadson, por favor. Pois é, isso aí. Um abraço a todos. Um abraço. Até mais. O Portal do Agro apresenta o Amapá e a Grande Amazônia, aspectos regionais além fronteiras. Um evento que reúne nomes de todo o país para discutir as perspectivas e desafios da Amazônia brasileira na economia, legislação e territorialidade. A abertura é nesta segunda-feira, dia 29 de junho, com a doutora Samantha Pineda, apresentadora da TV Band Nacional. Acompanhe os eixos temáticos e participe. Assista ao vivo pelo portaldoagro.com e pelas páginas do Facebook OAB Amapá e Portal do Agro.